Bom dia! Bom dia a todos. Terça-feira, 7h01. Entrei levemente atrasado hoje. Bom dia, Paulo, Nath, Carlinhos, Rê. Bom dia! Bom dia, pessoal. Como estamos nessa terça-feira? Dini, Pri, Pedro. Bom dia. E aí? Hoje vamos falar sobre relacionamentos familiares. Essa é a temática do dia. Olha só quanta gente acordou cedo. Bom dia, Dani. Você está animado. É engraçado, né? Que esse compromisso que eu fiz terça-feira, quer esteja animado, quer não esteja. Olha só, Babi conseguiu entrar. Quer esteja animado, quer não esteja, o compromisso está aqui, né? E aí toda vez que eu me sento aqui para começar a nossa live, eu me animo. É impressionante. Posso estar cansado, exausto, que aí eu me sento aqui e aí eu consigo a energia necessária. Bem legal isso. Então hoje a gente vai falar sobre relacionamentos familiares. Eu até achei que o tema era, apesar de ser um tema de extrema relevância, eu acho que a gente não dá a importância devida a esse tema de relações familiares. Mas enfim, eu tinha falado já no passado que ia fazer uma live sobre relações familiares. Esse é um tema, esse é um capítulo do curso de imunidade emocional. A gente vai trocar uma ideia aqui sobre isso. Porque é um ponto fundamental, né? Na nossa vida. Antigamente existia aquela separação entre vida profissional e vida pessoal, né? Não, é o eu corporativo e o eu pessoa física. Isso não existe, né, gente? Existe um eu, existe uma pessoa. E se a gente não tá bem, por mais que a gente finja, eu tive algum conflito na minha família, por mais que eu finja lá no meu trabalho que tá tudo bem, não tá tudo bem, né? A gente tá sendo afetado, as nossas emoções, elas vão com a gente. Não tem como assim, então eu vou deixar aqui as minhas emoções aqui e aí eu vou pra outro lugar. Isso não é verdade, né? Quando a gente não sabia como lidar com emoções e a gente achava que a gente era refém das nossas próprias emoções, quando a gente achava que a emoção ela se apossava de nós, né? E a gente não podia fazer nada a respeito, aí valia esse raciocínio, né? Então assim, olha, eu não posso fazer nada, eu tenho que deixar minha emoção em casa. E aí eu dava meu máximo pra deixar minha emoção em casa. Claro que essa coisa de represar emoções, ela gera consequências, né? Quando a gente fala em imunidade emocional, a gente não tá falando em fingir que a gente tá calmo, fingir que a gente tá tranquilo. A gente tá falando em realmente estar. E se a gente não estiver, ser corajoso o suficiente para expressar o nosso estado emocional. Porque isso é importante, inclusive nas nossas relações familiares, né? Se a gente simplesmente engole tudo, aceita, engole, mas aquilo não tá... Não existe uma coerência entre emoção e ação, ou seja, eu tô sentindo raiva, quero matar a pessoa, mas eu engulo e não falo nada. Vai ter uma incoerência nos resultados que eu vou ter. A pessoa nunca vai saber que eu tô insatisfeito. Então, é isso. É importante. E quando a gente fala sobre relações familiares, a gente está falando sobre as nossas raízes, né? Então hoje a gente vai falar muito sobre a gente vai olhar muito para a natureza. Eu queria ter mais conhecimento em biologia para poder me aprofundar ainda mais nisso, porque esse olhar para a natureza é um olhar que ensina muito para nós mesmos. A gente se distanciou muito. A gente, assim, vocês, né? Tô vendo aqui várias pessoas aqui que moram nas grandes cidades. A gente se distanciou, e eu também, né? A gente se distanciou muito da natureza. E às vezes a gente tem essa concepção de que a natureza é a terra, né? A terra é uma bola de terra. Como se assim, a gente fosse uma coisa grandiosa, não que a gente não seja, nós somos, cada ser humano é,
Mas a Terra é muito mais grandiosa que a gente. Entende? Às vezes a gente pensa na Terra como se ela fosse uma... é a montanha ali. Ela é um organismo do qual nós fazemos parte. Nós somos células da Terra. A gente não consegue nem se afastar muito dela, né? A gente já foi uma vez pra Lua, 2 vezes, sei lá, tem gente que fala que nunca foi. Mas a gente não consegue nem se afastar da Terra. Nós somos células da Terra. Então, se a gente quer aprender sobre relações familiares, ou se a gente quer aprender sobre qualquer coisa, tá aí a dica, observa a natureza. Observa as coisas como elas acontecem na natureza. Que na natureza, as coisas... Não adianta assim, eu planto uma semente hoje, um abacateiro. Quem sabe aí quanto tempo um abacateiro demora para dar fruto? Eu acho que são uns 7, 8, 9 anos, né? Ou talvez até mais do que isso. Não tenho certeza. Mas se não adianta, eu vou regá-lo para ele dar fruto. Se eu regar demais, ele talvez vai morrer, né? Não tem como. Na natureza a gente tem que respeitar os ciclos. E a gente também tem que respeitar 10 anos. Valeu, Bernardes. 10 anos. A gente tem que respeitar, o abacateiro leva para dar fruto. A gente também tem que respeitar os nossos próprios ciclos. E a gente tem que observar a natureza para isso. Essa semana, na verdade, desde a semana passada, vou contar só esse trecho aqui pra gente entrar no tema da família. Desde a semana passada, acho que começou uma semana atrás, uns 8 dias atrás, eu vinha numa sequência de muita produção, muita energia, e aí de repente, um belo dia, minha energia foi lá pra baixo. Mas aí eu tentei, me esforcei, e no dia seguinte tava baixa também. A energia. E não tem jeito, gente. A gente tem os nossos ciclos. A gente, assim como a natureza, a gente também tem os nossos ciclos. A natureza não passa pelas estações do ano, a gente também passa pelos nossos ciclos. E quando a gente não respeita os nossos ciclos, a gente se frustra. E o nosso sistema de trabalho, como ele está estruturado hoje, ele não prioriza os ciclos humanos. Porque assim, você, faça chuva, faça sol... Antigamente, né, no modelo antigo. Hoje em dia muita gente tem a possibilidade de fazer o home office, o que é um voto de alforria, um voto de liberdade, um tom a mais de liberdade na vida das pessoas, né? Mas o que acontece? Você acorda totalmente sem energia, e aí você tem que ir pro trabalho, né? Tem que estar lá das 9 às 6. Então, vamos pensar um pouco sobre isso, porque a liberdade total... ela não combina com um sistema de trabalho no qual você é obrigado a estar lá de tal hora a tal hora. A liberdade total, e a gente está buscando liberdade na vida, ela não combina com isso. Então, já existe uma atualização sendo feita, né, no nosso modelo de trabalho. Muitas empresas agora, com a quarentena, têm adotado o home office. E eu sempre advogo a favor do home office, não porque você precisa fazer o home office ou que você seja obrigado. Tem gente que não gosta, tem gente que prefere trabalhar de casa, tem gente... Não tem problema. O ponto do home office é a possibilidade de fazer home office e, consequentemente, ter mais liberdade. Porque rico é quem tem tempo, gente. O que a gente quer é buscar... A gente quer buscar mais oportunidades para sermos livres na nossa vida. O dia que a gente estiver mega produtivo, a gente vai lá e produz até 5 horas da manhã, passa... 3 semanas produzindo até 5 horas da manhã. Mas o dia que a nossa energia estiver baixa, a gente tem a possibilidade de respeitar os nossos próprios ciclos internos. A gente deveria ter essa possibilidade de respeitar os nossos próprios ciclos internos. Se você não tem essa possibilidade, tá aí uma coisa, uma luta, uma busca que você tem na sua vida. Conquistar mais liberdade para respeitar os seus ciclos. Vou até fixar esse comentário aqui, porque antes a gente está falando um pouco sobre ciclos para falar sobre os relacionamentos familiares. Porque existe uma relação muito grande entre uma coisa e outra. Existe uma relação muito grande entre uma coisa e outra. A gente precisa respeitar os nossos ciclos para a gente estar bem na vida. Entende? A gente precisa respeitar os nossos ciclos para a gente estar bem na vida. Porque as nossas emoções, elas são cíclicas. Então, assim, no passado a gente não sabia como é que a emoção funcionava, a gente achava que a emoção era uma coisa que se apossava da gente, mas não é assim.
A gente gera os nossos próprios estados emocionais. E as nossas emoções, elas são cíclicas. Vão ter momentos em que a gente vai estar com mais energia, vão ter momentos em que a gente está com menos. Então, assim, o que acontece quando essa energia abaixa? Tô dando o meu exemplo, né? Tô me usando como exemplo, mas todo mundo tem essa baixa de energia. Todo mundo. Todo mundo. Por mais que o seu trabalho te ensinou que você não pode ter baixa de energia e que você tem que produzir todo dia do mesmo jeito, todo dia do mesmo jeito. O que é isso, gente? Robô, né? A gente não é robô. Então, quando a gente tem essa baixa energia, é exatamente quando a gente está se recuperando pra gente expandir mais depois desse ciclo, entendeu? Com mais criatividade. Se a gente não se recupera, a gente se mantém num platô, entendeu? Em que tudo acontece do mesmo jeito na vida. Porque a gente não vai ativar a nossa criatividade máxima e aí nossa vida vai ser mais ou menos a mesma vida. Se a gente olha pra trás, assim, sei lá, nos últimos 3 anos, vamos olhar atrás, 3 anos atrás, eu mudei nos últimos 3 anos, porque se eu não mudei, eu não tô fazendo meu papel aqui na vida. A gente vem na vida pra se transformar, pra viver 1000 vidas em uma. Se você tá o mesmo de 3 anos atrás, termina essa live e muda, vai fazer alguma coisa diferente. Incorpora um novo hábito, tira um hábito que não tá funcionando mais, entende? A gente tá na vida pra mudar, pra experimentar coisas novas. E pra gente conseguir experimentar com plenitude tudo, a gente precisa respeitar os nossos ciclos. Então tudo isso porque a gente começou a falar da natureza, né? Que nós vamos falar uma live só de ciclos. Tudo isso que a gente começou a falar da natureza, que a natureza tem os ciclos e a gente tava falando de relações familiares. Então assim, as relações familiares, vamos pensar numa árvore. Que é a melhor analogia pra gente entender o que significa nossas relações familiares. Que é a melhor analogia pra gente entender o que significa que significam as nossas relações familiares. Que é, como é que a árvore funciona? Ela tem uma copa, ela tem um tronco e ela tem as raízes. As nossas relações familiares representam as nossas raízes na vida. Tá? São as nossas raízes na vida. E a gente, no caso, em relação à nossa família, nós somos a copa da árvore. Nós somos a copa da árvore. Então assim, o que a raiz faz para a planta? A raiz oferece nutrição. É isso que a raiz faz. Para a planta conseguir crescer com saúde. Ela oferece nutrição. Ela tira do solo e manda para cima, né? E aí, a gente que tá na copa da árvore, em relação à nossa família... um ponto importante aqui, mas eu não tenho, né? Eu perdi meus pais e tal... Quando eu tô falando família aqui, eu quero que vocês entendam que a família é a pessoa, as pessoas que você tem como vínculo familiar, né? A pessoa que perdeu o pai, ela vai ter um vínculo familiar, perdeu o pai, perdeu a mãe, ela vai ter um vínculo familiar com outra pessoa, né? E eu tô falando sobre isso, sobre essas pessoas. Então essas pessoas, elas representam as nossas raízes. E as raízes são para oferecer nutrição. No entanto, grande parte das nossas relações familiares, ao invés de nos nutrirem, o que elas fazem? Elas sugam. Não é isso? Gente, quantas vezes eu ouço as pessoas falar: nossa, porque eu não aguento minhas relações familiares, eu não aguento a minha mãe, eu não aguento meu pai, eu sou brigado com meu irmão. Por quê? Porque a relação não é legal. Vocês conhecem gente assim? Que não tem relações legais com a família? Então, ou seja, a relação familiar que era para oferecer nutrição, ela tá oferecendo, ela tá tirando energia. E por que isso acontece? Por que uma relação familiar que era para oferecer nutrição, ela tira energia? De quem que é a culpa disso? Conhece, né? Conheço. De quem que é a culpa disso? Sua. É nossa. A gente tem que autorresponsabilidade, gente. A culpa de tudo que acontece, ela é nossa. Isso não significa que a gente vai se culpar. Eu nem gosto dessa palavra, né? A responsabilidade. Desculpa, esquece a culpa. A responsabilidade sobre tudo que acontece na nossa vida é nossa. Se eu tenho uma relação e essa relação tá me tirando energia ao invés de me dando energia, a responsabilidade é minha. O dono da minha energia sou eu. Eu dou a minha energia pra quem eu quiser. Eu distribuo ela da forma que eu bem entender. Então, se eu tô distribuindo ela de uma maneira que não é legal pra mim, a culpa é minha. A culpa não, a responsabilidade. Porque a gente falou lá na última live que esse sentimento de culpa, ele é contraproducente.
Então eu não me sinto culpado por nada, eu me sinto responsável, e se eu fiz alguma coisa que eu achei que não é legal, eu mudo a minha atitude. Mas aquele sentimento de culpa que deixa a gente preso no passado, esse sentimento a gente quer eliminar. Então, assim, a responsabilidade pelos nossos relacionamentos familiares, pela saúde dos nossos relacionamentos familiares, ela é nossa. Se de alguma maneira eu tô drenando, quando eu convivo com a minha família, eu estou perdendo energia ao invés de doando energia, isso significa que eu estou perdendo energia ao invés de sendo nutrido, isso significa que eu estou distribuindo mal a minha energia. E por que isso acontece? Por causa das expectativas. Geralmente, a gente tem expectativas em relação à nossa família. A gente gostaria que a nossa mãe fosse de tal jeito, a gente gostaria que o nosso irmão fosse de tal jeito, que o nosso pai fosse de tal jeito. E aí depois que a gente se casa, né, que o nosso cônjuge fosse de tal jeito. Quando a gente começa a se relacionar com a família da nossa parceira, do nosso parceiro, a gente também tem expectativas em relação a eles. Expectativa não é realidade. Expectativa é a imagem que a gente tem sobre a realidade. Então, se eu tenho expectativas sobre uma pessoa, eu estou me distanciando da realidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que revisar dentro da nossa mente, quando a gente está falando de relacionamentos familiares, é a gente tem que aprender a aceitar o outro do jeito que ele é. E não se relacionar com a imagem, com a forma como eu gostaria que aquela pessoa fosse. Faz sentido? Não tô conseguindo pensar aqui num exemplo exatamente, mas é isso, assim, a gente... Opa, desculpa, entrou aqui a Siri de novo. Aceitação. Karine falou tudo, aceitação. Então a primeira coisa é essa. A gente tem que aprender a se relacionar com as pessoas como elas são. Ponto, nós vamos falar um pouco sobre isso. A segunda coisa é que as pessoas, os nossos familiares, eles têm muitas expectativas sobre nós mesmos. Muitas. Eles também... E assim, gente... Da mesma forma que a gente tem expectativas em relação a eles. Porque muitas vezes, o que a gente faz? Nós nos eximimos da nossa responsabilidade. A gente olha pro outro e fala, nossa, eles têm muitas expectativas sobre mim. E você tem muitas expectativas sobre eles também. E aí, quando a gente começa a transformar a nossa realidade, a maneira como a gente enxerga o outro, a gente inspira ele a transformar a maneira como ele nos enxerga. Tá? Então, vamos lá. Expectativas. Quando a gente tem expectativas em relação ao outro e o outro tem expectativas em relação a nós mesmos. Só que a gente tem que aprender a se libertar dessas expectativas que o outro tem em relação a nós mesmos, né? Que é a nossa família. A gente está falando aqui sobre como construir relações familiares mais saudáveis, tá? Como estabelecer vínculos nutritivos com os nossos familiares. Então a gente chegou no ponto das expectativas. Que as expectativas atrapalham muito as nossas relações familiares. Nós temos expectativas em relação aos nossos familiares e eles têm expectativas em relação a nós mesmos. E que a gente tem que se libertar dessas expectativas. Então vamos falar sobre as expectativas que eles têm em relação a nós mesmos. Muitas vezes, sempre, né? Quando a gente nasce, o nosso pai e nossa mãe, eles já imaginam a gente de uma determinada maneira. Imagina a gente já casado, com filhos, os netos deles, eles já imaginam. A gente imagina o nosso futuro, eles também imaginam o nosso futuro. A gente é parte deles. Entende? Então, assim, pra gente viver a nossa vida com autenticidade, eu acredito que é impossível a gente viver a nossa vida, a gente seguir o nosso caminho sem quebrar as expectativas dos nossos pais. É impossível. Se seu pai e sua mãe, você tá fazendo tudo como eles esperaram de você... Amigo, você não está vivendo a sua vida. Você não está vivendo a sua vida. Que vida? A sua vida com seu propósito. A gente não nasceu para viver uma vida igual do nosso pai e da nossa mãe. Outro dia eu estava assistindo uma live do Flávio Passi e ele falando sobre a predisposição genética, né? A mesma maneira... É exatamente a mesma coisa que eu acredito. Que assim, a gente tem predisposições genéticas, tá? Isso já é provado, comprovado, a gente tem predisposições genéticas. Ou seja... Tem coisas, por exemplo, sei lá, predisposição genética à pressão alta ou a diabetes. A gente tem predisposição genética. Muitas vezes a gente encara predisposição genética como fatalidade. Então assim, minha família, meu pai e minha mãe têm pressão alta, meu pai e minha mãe têm diabetes, então eu terei. Gente, a gente só terá alguma coisa se a gente alimentar aquela predisposição dentro do nosso corpo. Se eu tenho um estilo de vida completamente diferente dos meus pais, as minhas predisposições genéticas podem ficar
anuladas. Entende? Eu posso não manifestar aquilo. Eu posso não manifestar aquele mal. Mas para isso eu preciso ter uma vida diferente deles. Então, amigos, a primeira coisa é assim, a gente tem que aprender a frustrar a nossa família. Isso mesmo. Vocês acharam que eu ia falar, não, a gente tem que respeitar o outro. A gente tem que respeitar o outro, mas a gente tem que respeitar, acima de tudo, a nós mesmos. E pra gente seguir o nosso caminho, a gente tem que aprender a frustrar os outros. Quando a gente aprende a frustrar os outros, nós vamos falar um pouco sobre isso, a gente aceita, a gente permite que o outro nos frustre também. Que o outro seja quem ele gostaria, quem ele quer ser. Então, assim, quando a gente frustra o outro, né, quando a gente quebra as expectativas dos nossos pais, eles vão ficar chateados. Dos nossos irmãos, dos nossos amigos, eles ficam chateados. Uma vez eu postei uma equação assim, marquei aqui, né, que satisfação é igual a realidade menos expectativa. Ou seja, sem expectativa, a satisfação é igual à realidade. Você é tão satisfeito quanto a realidade que você está vivendo, que você está escolhendo para você mesmo. Só que se você tiver qualquer nível de expectativa, principalmente se ela for negativa, aí tudo bem, ela soma, né? Mas a expectativa, ela subtrai a nossa satisfação na vida. Então a gente tem que aprender a ser diferente dos nossos pais. Quando a árvore, aí voltando para a árvore, né? A maior parte das árvores, ela cria um fruto em volta da semente. E o que acontece com esse fruto? Ele é exatamente a isca para que essa semente vá para longe da árvore. Entende? Se a semente vai para longe da árvore, que é a nossa missão enquanto família, tá? A nossa missão enquanto família não é ficar vivendo sobre o mesmo teto do nosso pai e da nossa mãe. Não é. É a gente procurar o nosso caminho. Aí já vamos antecipar uma coisa. A raiz, ela suga do solo e ela manda para a copa da árvore. A nossa família, ela representa as nossas raízes. Ela suga do solo e ela manda para a copa. Ou seja, a gente tem que estar na copa e não no solo. Se a gente está no mesmo solo da nossa família, ou seja, se a gente está vivendo sobre o mesmo teto da nossa família, vai acontecer o quê? Eles vão sugar da gente. E a responsabilidade é só nossa. A responsabilidade é nossa. Então a primeira coisa que a gente aprende com a natureza é a seguinte: a gente tem que ter uma distância saudável da nossa família. Isso não significa brigar, romper os nossos laços familiares. Pelo contrário, romper os laços é se desconectar das raízes. Pelo contrário. Mas a gente tem que ter essa distância para viver a nossa própria vida. E eles vão se frustrar. Vão ficar tristes, vão querer que a gente siga o nosso caminho. Muitas vezes, eu sei que tem pais que são mais liberais que outros, mas muitas vezes, pra gente seguir o nosso caminho, a gente vai ter que ir contra. A gente vai ter que ir contra a nossa família. A gente vai pedir um conselho, eles vão falar pra gente fazer A, a gente vai fazer C, D, H, Z. Sabe por quê? Porque não são eles que sabem qual que é o melhor pra nós mesmos, somos nós que sabemos. E, gente, eles não estão fazendo por mal. De forma alguma. Não estão fazendo por mal. Eles querem só o nosso bem. Mas eles querem o nosso bem sobre a perspectiva deles. Eles estão no solo. A gente está na copa. Tá? Então, os padrões que se repetem, eles são padrões que a gente escolhe que se repitam. Se a gente tem uma vida igual dos nossos pais, a gente vai ter as mesmas doenças que eles tiveram. Que eles têm. Os mesmos problemas, aí vai se repetir o ciclo. Totalmente. Ele vai deixar de se repetir, esse ciclo vai deixar de se repetir quando a gente escolher viver a nossa própria vida. E aí vai ter frustração, tá? E aí frustração é tristeza, frustração. A pessoa vai ficar frustrada, né? Porque a gente não tá fazendo o que ela gostaria que a gente fizesse. Só que, com o tempo, os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que a gente frustrou, elas vão percebendo o valor da autenticidade. Leva um tempo para ela perceber o valor da autenticidade. Mas com o tempo eles vão perceber. O que significa isso? O valor da gente ter coragem de viver a nossa própria vida. O valor dos nossos pais quererem que a gente siga um caminho X e a gente vai lá pro caminho A, Z. Esse valor. Eles começam a perceber isso. E quanto mais a gente segue o nosso próprio caminho, mais energia nós teremos para oferecer para todo mundo.
Eu sempre falo isso, né, gente? Primeiro, a gente tem que cuidar da nossa e na própria energia. Aí sim a gente ter disponibilidade para cuidar, para dar energia pro outro. Então vamos supor, eu vou dar um exemplo assim bem básico. A gente tá exausto e aí nosso amigo quer que a gente vá numa festa com ele. E aí a gente, para não frustrar o nosso amigo, a gente vai. Outro exemplo. A gente tá exausto, mas a nossa mãe, nosso pai quer que a gente vá naquela festa familiar ou quer que a gente viaje com eles no final de semana. Mas a gente tá exausto. Para não frustrá-los, a gente vai. O que acontece? Tá? Eu quero que você pense na sua cabeça um exemplo parecido com esse, tá? Às vezes não é exatamente o mesmo exemplo. Mas o que acontece? A gente vai e a gente fica cansado. A gente tá meia bomba ali. A gente não tá a plena energia. Então a gente acha assim, nossa, eu sou uma pessoa muito boa, porque eu tô fazendo ali a vontade do meu pai, do meu amigo. Olha como eu sou bom, né? E aí eu nem me vejo na responsabilidade de realmente ser bom, porque eu já tô fazendo o bem, porque eu tô indo ali. Eu penso diferente. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que estar atento é a nossa própria energia. Isso não é ser egoísta. Isso sim é ser caridoso. Isso sim é ter amor próprio e, consequentemente, amor para doar pro outro. Por quê? Eu não vou na festa, eu não vou na viagem, mas quando eu encontrar essas pessoas, quando eu encontrar meu amigo, quando eu encontrar minha família, eu vou estar com plena energia. Vocês conseguem perceber a diferença disso? Quando a gente está cansado, quando a gente está fazendo uma coisa que a gente não gostaria de estar fazendo, e quando a gente está descansado com plena energia, a diferença da qualidade que a gente pode oferecer para o nosso relacionamento. Eu tô lendo aqui alguns comentários. Vocês conseguem perceber isso? A diferença da energia que a gente oferece pro outro quando a gente tá descansado? Entende? É muito diferente. Então a gente tem que aprender a falar não. Então, quebrar expectativas é falar não. Só que eles vão gritar, vão espernear, mas você é egoísta, você não quer. Tudo bem, eu não sou, entendeu? Vem cá, deixa eu te abraçar. Porque se a gente estiver cansado, a gente não consegue abraçar. Legal, Babi, Tony. Porque se a gente estiver cansado, se a gente estiver exausto, se a gente estiver fazendo alguma coisa que a gente não gostaria de estar fazendo, a gente vai ter menos energia para abraçar, para oferecer amor, entendeu? Então, gente, assim, um ponto muito... Eu aprendi muito novo isso na minha vida. Um ponto muito importante é essa coisa de... Eles vão se frustrar. A gente tem que aprender a lidar com a frustração, porque isso gera angústia. A Julia escreveu aqui, isso gera angústia. Né? A gente tá fazendo uma coisa contra o que os nossos pais querem de nós mesmos. Isso vai gerar angústia. Porque a gente vai tá crescendo. É a dor da separação, entendeu? É a dor da separação. Mas a gente precisa se separar. A gente precisa se distanciar da nossa raiz. E a gente se distancia quando a gente cresce, quando a gente segue o nosso próprio caminho. Não quando a gente tá fazendo o que os outros esperam da gente. Então tem esse processo de dizer não. E dizer não é super importante pra gente ser autêntico, pra gente viver a nossa própria vida, tá? Dizer não, super importante. Não tem problema dizer não. O outro vai cortar o cordão umbilical. O outro vai ficar frustrado porque a gente disse não, mas, desculpa, ele vai se beneficiar da nossa autenticidade lá na frente. Que pode ser semana que vem quando a gente encontrar. Então vamos falar dois irmãos. Um faz tudo que o pai que a mãe quer. O outro segue a própria vida. Aí, num belo final de semana, eles se encontram. O que faz tudo que o pai e a mãe quer, faz tudo que o pai e a mãe quer, né? O outro, que não faz, segue a própria vida, vai ter mais potência para realmente fazer a transformação. E aí a gente entra no próximo ponto, que é... Se a gente tá na copa da árvore e a nossa família tá na raiz, a gente tem o dever de oferecer informação para quem tá embaixo. O dever. Trazer luz para quem tá embaixo. O que significa isso? Luz, verdade e amor. Vou nem colocar a palavra amor, que ela é muito subjetiva, muito efêmera. Vamos falar sobre verdade. A gente tem o dever de levar a verdade para nossa família. E muitas vezes, o que acontece? A gente esconde a verdade. A gente não conta a verdade, a gente tem medo de contar a verdade. Né? Então o filho esconde da mãe que tá bebendo. Às vezes, trocou de emprego, tá fazendo alguma coisa, esconde. Quando a gente esconde uma verdade da nossa família, a gente priva eles da evolução deles. Doa quem doer. Eu tô falando sobre dor, sobre frustração, porque eu sei que essa é a parte mais difícil. Mas, gente, existe a parte maravilhosa da frustração, que é viver com mais verdade. Eu contar pros meus pais quem eu realmente sou.
Eu não ter vergonha de expor as minhas opiniões, os meus hábitos. Quando eu faço isso, eu ensino. Então, à medida que a gente vai crescendo, vai evoluindo na vida, a gente vai mudando. Não é que a gente vai mudando para sempre essa relação, mas a gente começa a oferecer luz, conhecimento para baixo, para as nossas raízes. Se a gente não oferece, se eu falo assim, ah, não, minha avó tá velha demais para saber disso, né? Minha avó tá velha demais para saber disso, ela não tá mais na idade. Eu tô privando ela da evolução dela. Entendeu? Eu tô privando ela da evolução dela. Então a gente tem essa responsabilidade com a nossa família também. Da mesma forma, dizer não, não somente para familiares, mas para os amigos, namoro, para todo mundo, né? O ponto de dizer não... O ponto de dizer não... Desculpa, às vezes eu paro aqui pra, pra ler. Esses dias eu tava ouvindo a live e aí eu vejo que eu paro muito, assim, pra ler. Eu acho que vocês não se importam, né? Mas a experiência pra quem não participou da live, que não tá ao vivo, não tá vendo essa discussão aqui, fica uma experiência um pouco comprometida. Então, assim, dizer não, gente, é importante em qualquer relacionamento da vida. Dizer não é muito importante. Dizer a nossa verdade. Falar quem a gente realmente é. Porque senão a gente passa a viver uma mentira. Então, assim, a gente vive essa mentira com os nossos pais e a gente tem que exercitar, né? A gente tem que exercitar essa verdade. Fala tudo. Tudo. Não tem vergonha de quem você é. Mesmo que isso vá frustrar o outro. Porque aí a gente oferece pro outro essa clareza, essa luz. A gente traz. Se a gente tá na Copa, a gente traz essa clareza. E pros relacionamentos é a mesma coisa. Pro relacionamento amoroso, pro relacionamento com os amigos. Dizer não, eu vou colocar aqui, fixar esse comentário. A Silvia tá demais, só colocando comentário incrível. Amo quando você lê os comentários. Tá. E aí, gente, o dizer não, ele tá muito relacionado a uma coisa que eu amo. Essa é importante, viu? Ó, vou parar aqui agora. Se você quiser mandar aquele avião, nós vamos passar para a segunda parte da live agora. Se você quiser mandar aquele avião para a pessoa que precisa ouvir isso, nós vamos falar sobre estabelecimento de limites saudáveis nos relacionamentos. Estabelecimento de limites saudáveis. Quem quiser escrever aqui, eu vou fixar esse comentário. Nos relacionamentos. Que é o seguinte... Como é que eu faço então para estabelecer? Para melhorar a qualidade do meu relacionamento? Na prática tudo legal que você falou, tal, mas ainda assim eu me encontro com a minha mãe e é só frustração. É um saco. Eu sou mais drenado do que não é o meu caso, pelo contrário. Mas já foi. E da minha família inteira, na verdade. Até porque eu acho que esse processo de criar, de seguir o nosso próprio caminho, de dizer não, ele passa por um distanciamento. Ele passa por um momento em que a gente se distancia total, em que eu não quero saber a opinião, para eu entender qual que é a minha própria opinião. O que eu realmente quero? Qual que é o meu papel nessa vida? Então tem isso. Tá? Então aí a gente vai estabelecer o limite, pra gente melhorar a qualidade. Isso não começa do dia pra noite. Acredito que tem que ser em doses homeopáticas para nossa própria segurança emocional. Esse foi um ponto importante que a Julie falou aqui agora. Como é que a gente faz isso? Isso eu acho que depende muito de cada um. Eu não fui em doses homeopáticas. Eu fui do dia pra noite. Não é que tudo é do dia pra noite, mas assim, os rompimentos, ele não... Romper, entendeu? Romper é romper. Então, assim, eu vejo muito a gente apegado a um relacionamento, a um aspecto do relacionamento que já não tá mais dando certo. A gente tá no rio, o rio tá fluindo, a gente precisa, o rio da vida, e a gente se agarra num galho. E a gente tá lá segurando o galho. Aí eu posso ir soltando devagar o galho, devagar. Não vai fazer diferença. Eu vou continuar preso ali. Aí eu solto. E aí eu começo a fluir. Então, assim, o rompimento... ele muitas vezes ele não acontece em doses homeopáticas. Eu tô entendendo o que a Julie tá falando de experimentando, porque realmente vai gerar uma bala emocional. Até porque a gente vai ter que criar independência emocional.
A gente não tem que só criar independência financeira, a gente tem que criar independência emocional em relação à nossa família. Tem que criar independência emocional em relação à nossa família. Então, esse processo, ele é um processo que a gente se joga no escuro, entendeu? O rompimento, assim, mas minha família quer que eu vou pro A, eu vou pro Z, eles vão ficar frustrados, eles não vão me apoiar, vai gerar um desconforto emocional. E aí eu vou ter que amadurecer emocionalmente. Eu vou ter que amadurecer da necessidade da aprovação do outro. Esse é importante, né? Vou ter que amadurecer da necessidade da aprovação do outro. Porque a gente tem essa necessidade, né, de aprovação do outro. Então, assim, ok, já tenho o meu relacionamento, mas tá difícil me relacionar com a minha mãe. O que eu faço pra melhorar o relacionamento? Eu amo ela me ama, não é o meu caso, tá? Eu tô citando um exemplo de outra pessoa. Mas a mãe ama, o filho ama, mas não dá. Aí entra o que eu acho que é a ferramenta junto com comunicação, tá? Porque quando eu tô falando de verdade, eu tô falando de falar a sua verdade. Muito importante, se você estiver vivendo alguma mentira em algum relacionamento seu, chegou a hora de você falar a verdade. Chegou a hora, doa quem doer. Porque a gente vive meia boca se a gente tá vivendo um relacionamento onde não tem a verdade. Entende? Se eu tô fingindo, tem gente que tem um trabalho e não conta pra família que tem esse trabalho. Ou sei lá, começa a se relacionar e não conta pra família. É assim, entendeu? É uma desconexão. A gente tem o dever, o desígnio de oferecer informação, clareza pras nossas raízes. Então a gente tem essa missão na vida. Se os nossos familiares não evoluem, a gente não tá dando toda a informação necessária. Então a gente também tem responsabilidade. Não é ser pai do nosso pai e da nossa mãe. Claro que não. Eles são nossos pais. É oferecer verdade, oferecer informação, tá? Esse é o ponto. E aí vem o estabelecimento de limites saudáveis, que é a gente tem que se distanciar da nossa família. E o estabelecimento de limites saudáveis é encontrar as interseções onde o relacionamento funciona legal. Eu sou economista, vamos falar sobre números. Encontrar as interseções onde o relacionamento funciona legal. Vamos pensar em interseção, tem duas bolas aqui. Eu, minha família. São duas bolas, vou fazer assim, tá? Pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Eu, minha família. Aí existe uma interseção, que é exatamente esse espaço aqui no meio, que é o espaço onde as coisas são legais pra mim e são legais pra eles. Ou vou falar do meu pai. São legais pra mim e são legais pro meu pai. Tá? Nessa interseção. O resto, a maior parte do tempo, eu não tenho afinidade. Eu gosto de outras coisas. E ele gosta de outras coisas. Então, a gente não é assim. Se a gente vive com a nossa família, a gente espera que são as expectativas, que a gente tenha afinidade em tudo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A gente não tem afinidade em tudo. Vou fixar um comentário aqui que eu achei bem interessante. Depois a gente fala. A gente não tem afinidade em tudo. A gente tem afinidade em uma parte. E é assim com todos os nossos relacionamentos. A Esther Perel, ela fala um negócio interessante sobre o relacionamento moderno, que é assim: a gente quer que o nosso companheiro tenha o melhor sexo, seja o nosso melhor amigo, o nosso melhor parceiro, o camarada, tipo assim, tudo, o nosso sócio. A gente espera muito do nosso relacionamento amoroso hoje em dia. Mas assim, são pessoas diferentes, assim como nossa família. Não é toda. A gente não vive dentro do mesmo círculo. Cada um tem o seu próprio círculo. E a gente tem interseções. A interseção é exatamente o espaço onde tá legal pra mim e tá legal pro outro. A gente precisa encontrar as interseções dentro do nosso relacionamento amoroso. Então, por exemplo, às vezes eu gosto de, sei lá, jogar boliche, sair à noite. O meu parceiro não gosta. Eu vou, ele fica. Entende? Porque senão, se a gente começa a viver só dentro da coisa que agrada os dois, a gente fica capenga. Se a gente exige que o outro faça coisas que não agradam ele, vai desagradar o outro. E vice-versa. Se a gente só faz o que o outro quer, a gente não vai estar vivendo a nossa verdade. Então existem as interseções, tá? As interseções. Os espaços onde é bom pra mim e é bom pro outro. E é nesse espaço que a gente quer estar, gente. É exatamente nesses espaços. Pra gente estar nesse espaço, a gente vai estabelecer os limites saudáveis das relações. Então, vou citar um exemplo. Quando eu tava nesse processo de mudança de carreira, né? Eu não sei se vocês... Acho que muitas pessoas aqui sabem, outras pessoas não sabem. Eu me formei para trabalhar no mercado financeiro. Eu fiz economia no INSPER, eu estudei na Universidade de Chicago, que é a melhor universidade, a universidade mais reconhecida de economia do mundo. Estudei com prêmio Nobel, comecei a trabalhar num banco de investimentos americano. Era assim, eu estudei para isso.
Então a primeira expectativa que eu tive que quebrar foi a minha em relação a mim mesmo. Porque a gente tem expectativas em relação a nós mesmos. A primeira foi essa. Eu tinha expectativa de um futuro pra mim e esse futuro foi... Quando eu comecei a experimentá-lo, eu vi que ele não tinha nada a ver comigo. Nada a ver. Mas a gente não sabe de antemão, né? A gente planeja o nosso futuro, eu vi que não tinha nada a ver. Então eu tive que quebrar a expectativa em relação a mim mesmo. Depois que eu quebrei a expectativa em relação a mim mesmo, que eu aceitei, que eu senti esse chamado, essa vontade, assim, isso não é pra mim. E eu criei coragem pra buscar um novo caminho, que culminou em trabalhar com desenvolvimento humano, eu tive que frustrar a minha família. E aí, durante muito tempo, eu tinha uma ideia de trabalho, né? Alguma coisa, e aí eu ia lá e contava pra eles, e isso acontece com muita gente. O que eles faziam? Jogavam um banho de água fria. Eles não são pessoas ruins, são pessoas maravilhosas. Eles têm a vida deles. Eles tomam as decisões baseado nas experiências deles. A nossa vida é diferente. As nossas experiências são diferentes. Da mesma maneira que os nossos amigos. Às vezes eu vou pedir um conselho pro meu amigo. Aí ele vai lá e joga um banho de água fria. E aí eu vou lá e fico frustrado. Sinto raiva desse amigo, porque ele jogou o banho de água fria. De quem que é a culpa? É minha. Eu tenho que aprender, às vezes, não é assim, viver sem a opinião dos outros. Acho que é importante isso, a gente aprender a confiar. A primeira e máxima opinião é a nossa. Mas a gente tem que aprender a encontrar as interseções. Às vezes aquele amigo não é a pessoa certa para eu pedir um conselho sobre trabalho. Estão entendendo onde eu quero chegar? Às vezes a minha relação com a minha mãe e com meu pai é maravilhosa. Mas se eu quero, por exemplo, eu sou uma pessoa de dormir, se eu quero ir pra floresta, fazer uma trilha, não são eles, porque eu vou chamá-los, eles não vão gostar tanto. E não são. Pra trilha eu vou com outra pessoa. E aí eu vou encontrando as interseções. Se você tá num relacionamento, você tá numa relação e você tá se frustrando naquela relação, perceba, gente, consciência. Perceba o que tá acontecendo. Quando eu falo pra minha mãe e pro meu pai sobre trabalho, falei uma vez, gerou frustração, não vou mais falar sobre isso. Não preciso brigar. Não precisa brigar, gente. No relacionamento no trabalho é a mesma coisa, relacionamento com o irmão é a mesma coisa. A gente encontra as interseções, a gente estabelece os limites saudáveis. Ou seja, com a minha irmã, eu vou para restaurante com ela. É super bacana, a gente vai para restaurante, a gente adora. Mas, pra fazer uma viagem, não é a melhor companhia. Isso não significa que eu não amo ela. Isso não significa que eu não... Não significa. Entendeu? Isso significa que eu estou respeitando o espaço dela e estou respeitando o meu espaço. Então, para a família é isso. A gente encontra os limites saudáveis da convivência. Eu não preciso brigar. Eu brigo porque eu não sei estabelecer limites. Por isso que eu brigo. Por isso que eu rompo com os relacionamentos. E fico capenga. Porque quando os relacionamentos familiares, eles ensinam muito pra gente. Eles são os nossos relacionamentos mais antigos. Então, são os nossos reflexos. A gente já falou sobre isso em uma live anterior. São os nossos reflexos. A gente se vê através das outras pessoas. Aí vamos lá falar assim, e quando os nossos pais não estão preparados para a verdade? Esse é o ponto que eu estava falando. Quando eles não estão preparados para a verdade? Quando é que eles vão se preparar se você não prepará-los? Como que eles vão se preparar se você não prepará-los? A gente prepara os nossos pais para a verdade. Não é a gente que está na copa da árvore. Não é a gente que está enxergando a luz. Não é a gente que está vendo com muito mais clareza qual é a verdade. Eu não estou dizendo que a gente impõe a nossa verdade para o outro. A gente comunica a nossa verdade para o outro. Entende? É a nossa responsabilidade comunicar. Então esse papo, mas a pessoa não está preparada para a verdade, ele está muito relacionado, eu não estou dizendo que é uma preocupação legítima, eu entendo perfeitamente, ele está relacionado ao nosso medo da frustração. O nosso medo do outro se frustrar com a gente quando a gente expõe a nossa verdade. Mas, gente, se a gente não expõe a nossa verdade, a gente vive na mentira. E viver na mentira é viver na meia bomba. Entendeu? A gente não é melhor que a nossa família, a gente não é pior. Não existe uma relação de hierarquia de melhor e pior em relação a raiz e copa. Até existe. Quem veio antes merece o nosso respeito, tá? Isso é importante. Quem veio antes merece o nosso respeito. Os irmãos que vieram... Eu demorei pra entender isso também. Os irmãos que vieram antes merecem o nosso respeito. Os nossos pais merecem o nosso respeito. Mas não é uma relação de hierarquia entre copa da árvore e raiz da árvore. Ambos são importantes, ambos são necessários. Mas a copa da árvore tá no alto.
Então quando a gente priva o outro, quando a gente não fala pro outro a verdade, a gente tá privando ele da evolução dele, tá? Então, não existe essa coisa de, mas ele não tá preparado pra verdade. Mas enquanto a gente não contar a verdade, ele não vai se preparar. Não existe essa preparação pra verdade. Trabalhar sentimentos gera aplicação das interseções. É isso. A Julie falou uma coisa interessante. Quando eu percebo os meus sentimentos em relação ao relacionamento, eu já falei isso muito pra vocês, gente. Assim, frustração deve ser endereçada. Qualquer frustração que a gente tenha na vida, a gente tem que endereçar. O que significa endereçar? Fazer alguma coisa a respeito. Ou eu mudo a interpretação que eu tenho daquilo, ou eu mudo a situação em si. Então, se eu tô tendo alguma frustração em relação a um relacionamento com a minha irmã, ou eu mudo a interpretação, ela toda vez, sei lá, eu convivo e ela sempre joga um banho, ela fala do meu relacionamento. Ou eu mudo a interpretação que eu tenho, e eu falo assim, não, mas ela tá falando pro meu bem, nananã, ou eu paro de conversar sobre isso com ela. E aí a minha relação começa a melhorar. Isso vale inclusive pro nosso relacionamento afetivo e sexual, pro nosso relacionamento amoroso. A nossa relação melhora quando a gente consegue estabelecer esses limites saudáveis. Tá? Então, isso é muito valioso, gente. Estabelecimento de limites saudáveis nas relações. A gente não briga, a gente estabelece o limite saudável. Tô vendo aqui algumas coisas. Locais comuns ampliados. Essa é a meta. Pois um ponto pra você, não nesse local deve... Acho que à medida que a gente vai... Locais comuns... A gente pode aumentar essas interseções, né? E a gente aumenta as interseções contando pro outro a nossa verdade. Não tendo vergonha de ser quem a gente é. E aí a gente vai ampliando. A gente vai ampliando as nossas interseções com o outro. A partir da verdade. Mas vai estar sempre associado a frustrações. Sempre terão frustrações associadas nesse processo. Se a gente não está frustrando ninguém, a gente não está sendo quem a gente é. Se a gente não está frustrando ninguém, a gente não está sendo... Pra gente viver a nossa própria vida, a gente irá frustrar os outros. Na sua opinião, é possível identificar que a ruptura de um relacionamento familiar é a melhor solução? Esse é um ponto importante aqui, vou fixar esse comentário. Que assim, às vezes a melhor solução para um relacionamento é o rompimento, né? Então vamos supor, vou dar um exemplo de um relacionamento, sei lá, todo mundo aí já teve um relacionamento amoroso, vou falar de um relacionamento amoroso. Você se relacionou com a pessoa, nananana, e aí chegou num ponto que o caminho ficou um caminho diferente. Chegou num ponto que o caminho é um caminho diferente. Então, você rompe, não tem problema, você rompe. Quando a gente tá falando de um amigo, quando a gente tá falando sobre um... Você rompe assim, né? Na verdade, o rompimento, ele não necessariamente também precisa ser... Você pode mudar o status daquele relacionamento, né? Então, por exemplo, eu terminei um namoro, mas eu posso continuar amigo daquela pessoa. Eu posso. Não tô dizendo que você precisa. Eu posso. Por quê? Se eu tive um bom relacionamento com aquela pessoa, se eu amei aquela pessoa... O amor, Carlinhos fala isso. O amor não acaba, ele só se transforma. Então, falando sobre relacionamento afetivo, sexual, amoroso, com um amigo e tal, a gente pode... Com um amigo, às vezes, a gente pode romper, né? Putz, a pessoa tá num caminho tão diferente do meu, já não serve mais, rompe. Isso não significa que quando eu encontrar a pessoa do outro lado da rua, eu vou virar a cara pra ela. Não é isso, né, gente? Claro que não. Eu rompo aquele laço, aquela frequência, né? O rompimento de um relacionamento é relacionado mais à frequência. Eu já não vou ter mais aquela frequência. Mas e quando é a família? E quando é um relacionamento com a família? Aí vamos falar dos dois pontos, né? Primeiro a gente chega no ponto de querer romper com a família de tanta frustração que teve, né? Porque a gente não estabeleceu o limite saudável. Às vezes o limite saudável é encontrar uma vez por ano. Às vezes é esse. Eu não sei qual que é o limite saudável da sua relação. Você vai saber. Às vezes o limite saudável é encontrar uma vez por ano. Às vezes é encontrar uma vez por mês. Às vezes é encontrar mais, às vezes é encontrar menos. Entendeu? Então, às vezes, o limite saudável pode ser o rompimento, mas eu tendo a acreditar que para os relacionamentos familiares o rompimento ele é muito complexo. Por quê? Vamos supor, eu quero romper com um irmão, mas a gente tem pais em comum. Aí eu vou encontrar com esse irmão na festa da família, aí eu não olho na cara dele, ou seja, eu não rompi, eu briguei. O estabelecimento de limites saudáveis, ele está muito relacionado a gente aceitar o outro como ele é, a gente respeitar o outro e a gente não precisar brigar.
às vezes o melhor limite saudável que a gente pode estabelecer é o limite eterno. É o limite o mais distante possível, né? É o rompimento. Mas eu acho que antes da gente ser capaz de estabelecer esse limite, a gente vai tentar todas as nossas alternativas para melhorar esse relacionamento. E aí tá relacionado ao estabelecimento de limites saudáveis, mais uma vez. Tá? No fundo, sou eu que sei o que tenho que fazer, sobretudo na vida. Não tem como ser diferente, né? A gente é o nosso próprio guia. A gente é o nosso próprio guia. Por isso que eu falo tanto das meditações não guiadas. Porque a gente não tem guia na vida. A gente é o nosso próprio guia. A gente tem que aprender a ouvir os nossos próprios conselhos. A gente tem que aprender a fazer isso. Pra gente viver com autenticidade, viver a nossa própria vida. E aí a gente frustra. Mas depois a gente gera admiração. A pessoa fica chateada com a gente porque a gente fala não. Mas depois gera admiração. A admiração por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque a maior parte das pessoas não consegue falar não consegue viver de maneira autêntica. Então, ele vai olhar pra você, ele vai ficar frustrado no início, mas depois ele vai pensar, nossa, olha, ele consegue fazer a vontade dele, que raridade. E o segundo ponto é que quando a gente é autêntico, quando a gente diz não, quando a gente cuida da nossa energia, a gente tem mais potência para oferecer pro outro. Então a gente é mais capaz de transformar o outro. Quando a gente se encontra com o outro, a gente realmente oferece verdade para ele. E ele nota. E ele nota isso. Legal? Tema polêmico. Importante. Autenticidade. Eu não sei se tem alguma pergunta aí. Eu vi que passaram vários comentários aqui. Eu realmente não consegui acompanhar todos. Eu quero dar alguns recados para vocês. Legal. 2 recados. Primeiro, quem ainda não começou a meditar, não é possível, né? Acho que não tem ninguém aqui nessa live que não tá meditando. Acho que todo mundo aqui tá meditando. Mas tem os nossos amigos, tem as pessoas que estão... E pode ter alguém aqui que não tá meditando, tô brincando. Pode ter alguém que não tá meditando. Eu batalho muito na importância da meditação, porque é exatamente a meditação que vai ajudar a gente nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de estabelecimento... Uma pessoa, Tia Cida falou que não. Nesse processo de estabelecimento de limites saudáveis. Então, eu batalho muito nessa tecla. Precisamos meditar. Ah, mas minha mãe não meditava e viveu bem. Ela não... Importante uma coisa assim, gente. Eu vejo muitas pessoas mais velhas, com mais de 70 anos, que começam a dar bug na cabeça. Isso é a consequência de uma vida sem saúde mental. Às vezes a conta, ela não chega quando a gente está jovem. Quando a gente tem 20, 30, 40, 50, 60, ela vai chegar depois. Entende? Então, assim, a gente cuida da nossa saúde mental hoje pra gente colher os benefícios lá na frente, porque a gente vai viver cada vez mais. A gente vai viver muitos anos. Você não quer chegar com 80 anos sem se lembrar das coisas, a cabeça se confundindo, com confusão mental. A gente não quer fazer isso. A gente quer se conhecer. A gente quer ter saúde mental, tá? E a meditação ajuda nisso. Eu vou só responder aqui essa coisa do Aguinaldo. Gus, quando a minha verdade assusta a mim mesmo, como proceder perante a isso? Aceita a sua verdade, convive com a sua verdade. Esse é o processo. Autoaceitação. Quando a gente se aceita, a gente começa a aceitar o outro. O preconceito, ele existe, por exemplo, tem gente que quer matar uma pessoa que tem uma escolha diferente da dela, né? O mundo tá cheio de gente que quer matar uma pessoa que faz uma escolha diferente da dela. Por quê? Porque a pessoa não aceita a própria escolha. Então a primeira coisa é a autoaceitação, tá? Então a meditação, ela ajuda nisso. A gente perceber o que tá se passando dentro da gente mesmo, a gente tá atento dentro do nosso relacionamento pra falar, aquilo que eu falei, porque às vezes a gente se relaciona e depois a gente chega em casa e a gente tá exausto. Aí a gente não sabe nem por que a gente tá exausto, a gente não consegue identificar qual que é o ponto que precisa ser mudado. E as nossas emoções, como a Julie falou, ela dá esse termômetro, então a gente tem que ser capaz de perceber os nossos estados emocionais. Como que a gente percebe nossas emoções? Elas estão dentro da gente, então a gente se auto-observa. Então a meditação é super importante pra isso. Então assim, pra quem não tá meditando e pra todo mundo que já medita, eu vou fazer uma coisa na semana que vem, que será, eu vou dar um curso de meditação gratuito, em lives, na próxima semana. Vai ser das 7h30 até, provavelmente até as 8, ou no máximo 8h30. Das 7h30 às 8h30, de segunda a quinta. Então na segunda-feira vai ter a primeira aula, na terça-feira vai ter a segunda, na quarta-feira a terceira e na quinta-feira a quarta aula. Será isso.
Anota aí na agenda de vocês já. Semana que vem, de segunda até quinta, eu vou fazer um curso de meditação aqui. Pra não ter mais desculpa, pra começar a meditar, tá? Então anota, avisem os amigos, avisem todo mundo que precisa entrar na onda da meditação. A meditação, gente, ela é só o início. Ela é o início. O início o quê? Da sua independência. Vai ser à noite, tá? Das 7h30 da noite às 8h30 da noite. Será à noite esse curso. Nossa live terça-feira continua aqui, normal. A meditação, esse curso de meditação será à noite. Das 7h30 às 8h30, tá? A meditação, ela é só o início. Ela é só o início desse processo. Eu vou na terça-feira que vem, eu vou abrir inscrições para lançar uma turma para pessoa física do curso de imunidade emocional. Esse curso já está acontecendo em empresa, vocês sabem disso, eu falo sobre ele há muito tempo e eu vou abrir. Ele é um curso 100% online. Então na terça-feira, na nossa live de terça-feira, eu vou abrir inscrições para ele. Tá? Não vai acabar a live de terça-feira, ela vai continuar. Mas talvez, pode ser que na próxima terça-feira seja a última durante um tempo. Por quê? Como eu vou abrir inscrições para o curso, eu vou dar mais atenção para os alunos do curso a partir da terça-feira. De qualquer forma, semana que vem tem live na terça e vai ter live de segunda a quinta, tá? Então, eu vou abrir inscrições para o curso. Hora que a gente acabar a live. E eu vou dar preferência, obviamente, para as pessoas que estão na live. Então, o curso, eu não vou me alongar, porque na próxima terça-feira eu vou falar sobre o curso. Mas a meditação é o capítulo 1 do curso. Tem 18 capítulos, tá? Então, a meditação, ela é o início. Por isso que eu quero fazer esse curso de meditação. Porque ela é o início. E, gente, não faltam exemplos de pessoas. Na semana passada mesmo, 2 alunos meus de mentoria, um aluno de mentoria e a outra aluna do curso a Jornada do Equilíbrio, que é um curso de mentoria em grupo que eu faço. Os dois, uma completou 100 dias de meditação e o outro completou 50 dias. E assim, nenhum dos dois meditavam antes. Nunca tinham meditado na vida. Não se imaginavam meditando, tá? Então, assim, a meditação é fácil, é tranquilo e serve para qualquer pessoa e dá para qualquer pessoa aplicá-la na sua rotina. Então, semana que vem vai ser o marco definitivo para que ninguém mais fique sem fazer a meditação, porque a meditação é só o início de tudo, tá? É o início desse processo maravilhoso da independência. Pra gente não ficar dependente de terapia, nada contra, tá? Eu sei que tem terapeutas aqui que estão aqui, mas gente, se você tá numa terapia há mais de 3 meses, 4 meses, vamos pensar em fazer o próprio trabalho interno aí, tá? Vamos pensar em fazer o próprio trabalho interno para você fazer a sua própria terapia. Como? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Essa é a chave, amigos. Autoconhecimento. Autoconhecimento melhora tudo. Então, é isso, tá? Se vocês quiserem, compartilhem essa live. Eu vou postar ela daqui a pouco, vou postar lá no feed, depois eu vou postar nos stories. Compartilhe com quem vai se beneficiar com esse conteúdo, me ajuda a divulgar. Eu vou fazer o curso na semana que vem, então vou repetir mais uma vez. Curso de meditação, de segunda a quinta, das 7h30 da noite às 8h30 da noite, no máximo, mas provavelmente ele vai ser um pouco mais curto. Vamos fazer meditação juntos. Todo mundo vai sair meditando. E nossa live na terça-feira, que eu vou falar sobre o curso de imunidade emocional, que eu vou abrir uma turma para pessoa física. Tô muito animado, ele já tá rodando nas empresas. É uma coisa, né, que é um... enfim, semana que vem eu falo, tá bom? Gente, valeu, obrigado por estarem aqui, por participarem dessa live. Obrigado pelas perguntas, pelos comentários de todos. Sou muito, muito grato por ter esse espaço aqui. Às vezes eu tô cansado, hoje foi um dia que eu tava um pouco cansado pra fazer a live, mas mesmo assim eu acordo e a coisa flui. E é isso. Brigadão, viu? Beijos, aproveitem a semana, boa terça-feira. Boa terça-feira, boa semana. Segunda-feira que vem a gente começa o curso de meditação. Terça-feira a gente tem a nossa live de novo. Provavelmente será a última live dessa temporada. Talvez a gente vai passar um tempo sem a live de terça-feira, tá? Exatamente porque eu vou precisar dar mais... Vou pose pro print. Quem quer tirar um print agora? Exatamente porque eu vou precisar dar um pouco mais de atenção para os alunos do curso, tá? Então... provavelmente vai ser a nossa última live dessa temporada, na próxima terça-feira. Mas enfim, semana que vem vão ter várias lives, tem curso, é isso. Beijos.